uma palavra de grande encorajamento aqui para Timóteo é o que Paulo fala no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu acho que isso é encorajamento para os jovens também. Nós sabemos que muitos jovens às vezes ficam relutantes em saber se eles podem participar das reuniões, dando um hino, ou fazendo uma oração, ou às vezes lendo uma palavra, ou trazendo até um comentário da palavra. E Paulo deixa muito claro aqui: ninguém despreze a tua mocidade. É claro que haviam alguns pré-requisitos que ele também expõe aqui, no versículo 12 mesmo do capítulo 4 de 1 Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, ao mesmo tempo que vinha, vamos dizer assim, esse aval para que Timóteo tivesse uma atuação mais efetiva nas coisas da Assembleia, onde ele reunia, ele tinha responsabilidades, e ele tinha que trabalhar primeiro a si mesmo, né, ser exemplo. E persiste em ler no versículo 13, exortar, ensinar. Mais adiante ele vai falar no versículo 15, medita essas coisas. As coisas que ele obviamente estava aprendendo de Paulo, ele tinha que parar para pensar aquilo. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Todos saberiam que ele então estava seguindo a doutrina, que ele vai falar no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás não a ti mesmo, como aos que te ouvem. O irmão já explicou na semana passada que esse salvar não é a salvação eterna, mas é manter outros, a ele próprio e a outros, a salvo de pecados e contaminações e erros e má doutrina e coisas desse tipo. E aí o capítulo 5 começa dando uma ordem que, infelizmente, às vezes a gente lê ela pela metade, né? Nós somos mais propensos a ler assim, no versículo 1. Não repreendas os anciãos. Mas não é isso que está dizendo aqui. Para ele dar essa ordem, é para mostrar que os anciãos também eram passíveis de serem repreendidos. O que ele está dizendo é o modo como, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos mancebos, aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, em toda a pureza. Então todos nós estamos sujeitos a admoestações, estamos sujeitos a repreensões quando agimos mal. Independente de quantos anos a pessoa tenha de convertida, ou da posição que eventualmente ocupe entre os irmãos, do respeito que detém entre os irmãos, todos nós, quando pecamos, quando erramos, podemos ser repreendidos. Não asperamente, né? É o modo como que está falando aqui. E mais adiante ele vai reforçar um pouco isso no versículo 17 em diante. Ele vai falar dos presbíteros, que também é um sinônimo para anciãos. E o versículo 19, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, aos presbíteros que pecarem, aos anciãos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Infelizmente, essa ordem, ela é bastante negligenciada dentro da cristandade. Nós sabemos que nas religiões cristãs existem homens que tomam a posição, às vezes sem base bíblica até, de serem responsáveis por uma congregação. E é muito comum, tanto na religião católica como protestante, quando alguns desses homens caem em pecado, primeiro eles são colocados numa posição onde eles são feitos como que impermeáveis a qualquer crítica ou qualquer julgamento. Ao contrário do que fala em 1 Coríntios 14,
falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Dentro de um sistema religioso, ninguém teria coragem de se levantar, porque tem um homem lá na frente e ele falar alguma má doutrina, ninguém teria coragem de se levantar e falar assim: olha, irmão, você falou uma coisa errada, porque isso na Bíblia não é assim, assim, assim. Nem se ousaria fazer isso. Seria, dentro do conceito das religiões, seria uma falta de respeito para com aquele que é considerado o líder ali daquela congregação. E é muito comum quando algum peca, algum pecado grave, seja ele chamado de pastor nas iluminações protestantes, seja ele chamado de padre nas religiões católicas, o que é feito com esses líderes quando pecam é mudar de cidade. Eles pegam então a direção da organização religiosa, fica sabendo que ele cometeu algum pecado grave, alguma coisa ilícita. É muito comum isso acontecer no catolicismo, em caso de pedofilia. O que eles fazem? Abafam, pega a pessoa, muda para uma cidade que ninguém conheça e dá uma congregação para ele dirigir lá. E com isso o testemunho cristão vai cada vez mais sendo destruído por essa falta de julgamento e por essa falta de repreensão. E principalmente a repreensão feita na presença de todos, né, que fala aqui no versículo 21, falando nesse caso a respeito dos presbíteros ou dos anciãos. O versículo 1, não repreendas asperamente os anciãos, é porque ele havia falado antes: ninguém despreza a sua mocidade. Paulo, com a experiência que tinha, ele sabia que, e hoje nós vemos isso, né? O jovem tem uma tendência a, quando lhe é dado alguma autoridade ou algum aval, né, de fazer alguma coisa, ele começa a ficar um pouco arrogante, porque ele começa a enfrentar os anciãos, os mais velhos, né, os elders, que fala na palavra. Ninguém deve desprezar a mocidade, mas também o jovem não deve repreender o ancião asperamente. Ele tem que ser cuidadoso. Ele fala aqui não repreender asperamente os anciãos, e fala as mulheres idosas tratar como mãe, as moças como irmãs, em toda a pureza. A pureza aqui é no sentido de fazer tudo isso em comunhão com Deus. Tudo que não vem de fé é impuro, é pecado. E nós temos que, quando faz isso, se algum jovem vê alguma coisa, ele tem que ter esse cuidado de não repreender asperamente. Isso ele está falando para Timóteo. Porém, aqui quando ele vai falar aos presbíteros, ele já fala que não aceitar o testemunho de uma só pessoa, senão de 2 ou 3 contra um presbítero. E se ele pecou, repreender publicamente, ou seja, não encobrir a coisa. Muitos que caem em pecado têm uma certa vergonha de confessar o pecado. Mas é muito interessante a gente perguntar: e quando você estava pecando, você não sentiu vergonha? Ou não pensou antes nisso, de fazer? Porque nós não caímos no pecado sem querer. Se estamos andando em comunhão com Deus, não existe ninguém que caia em pecado porque estavam andando em comunhão com Deus e de repente caiu no pecado. O pecado é uma coisa que passo a passo a gente vai desviando e se afastando, e quando perdemos a comunhão com Deus, caímos em pecado. E se é uma coisa que afeta a Assembleia, deve ser confessado e trazido diante de todos. No caso aqui dos presbíteros, né, que eram pessoas que tinham uma certa posição perante os irmãos na Assembleia. Então, o cuidado é para admoestar, no primeiro aqui, repreender os anciãos e as mulheres idosas, as moças, honrar as viúvas. Tudo isso é muito bom fazer, a gente ter isso em mente. Mas principalmente os jovens. Nós sabemos que a gente vê isso na vida profissional, né? Qualquer profissão que se tenha. Os jovens que chegam no mercado,
chegam achando que são as melhores pessoas do mundo, porque ele sabe muito mais do que você, porque ele acabou de estudar uma coisa nova e você já não estudou tanto. E eles acabam, às vezes, se queimando no mercado por causa disso. Porque eles não sabem, eles não entendem ainda que toda aquela teoria que eles acabaram de sair na cabeça da faculdade, ela tem o lado prático da coisa. O recém-convertido, o jovem que diz aqui, que é aquele que é novo convertido, ele tem toda aquela doutrina na cabeça e acabou descobrindo uma coisa maravilhosa, mas ele vai ver ao longo de sua vida cristã que não é para bater de frente com todo mundo, não. Não é assim que nós ganhamos uma pessoa para Cristo, batendo de frente, impondo, mas passo a passo nós vamos entendendo e vamos amadurecendo. E quando um jovem chega e vê isso, fala, esses velhos já não estão querendo saber de mais nada, eles largaram, abandonaram a fé ou qualquer coisa assim. Lógico que tem os que abandonam, tem os que vão se enfraquecendo, vão se distanciando, mas não é disso que está sendo falado aqui. O que eu creio aqui é que Paulo está incentivando ao jovem Timóteo, para que ninguém despreze a sua juventude, e ao mesmo tempo está falando para Timóteo, e você também não seja arrogante na sua juventude, de achar que pode sair falando com os anciãos, como se fosse você a autoridade máxima. Nem com as viúvas, nem com as mulheres, nem com as jovens. Com tudo isso fazer com pureza, com cuidado, tendo como objetivo a não exaltação própria, mas buscar aquilo que é de Cristo, buscar aquilo que é edificante, aquilo que traz para os irmãos mais força para continuar nesse deserto que nós estamos aqui. Agora, se nós estamos aqui para degladiar, para encontrar falha nos outros, para trazer à tona todas as falhas, para poder com isso acusar uns aos outros, nós não estamos fazendo o trabalho do diabo, que é isso que ele quer, que haja divisão, que haja contenda, que haja intriga, que haja tudo isso. E essas exortações nos ensinam que dá sim para a gente viver aqui nesse mundo em comunhão com Deus e em relação aos irmãos andar com pureza, honrando uns aos outros, considerando os outros superiores a si mesmo. No caso aqui, o jovem Timóteo não poderia agir de um modo áspero, repreendendo os anciãos, porque ele estaria sendo arrogante, porque afinal de contas eram anciãos. Com respeito a esse inscrever as viúvas, versículo 3: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, e assim vai dizendo sobre essas viúvas. Nós sabemos que soa meio estranho isso que ele está falando aqui, mas a nossa sociedade, do jeito como vive hoje, né, a gente não tem muito desses problemas aqui, porque existe segurança social, a Seguridade Social, INSS, aposentadoria, existe sociedades que cuidam dessas pessoas e tudo mais. Mas naquela época aqui, uma viúva, nós temos que pensar, naquela época, a mulher não trabalhava, ela não tinha fonte de renda. E quando ela se tornava viúva, se ela não tivesse nenhum filho ou neto, ou ninguém da família para cuidar, ela simplesmente tinha que mendigar, porque ela não tinha onde viver. Agora, na cristandade, os irmãos que começaram em Pentecostes, chegaram lá e formaram um corpo, e esse corpo então nós vimos que a primeira atividade deles era viverem juntos, e cada um não tinha como de si próprio que tinha, mas tinham tudo em comum.
eles começaram a ter uma vida em comum como cristãos e um ajudando os outros. Mas, como toda a sociedade que começa, ela vai se expandindo, conforme vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando as dificuldades. Você imagina se a gente tivesse uma assembleia aqui de 1000 pessoas. As dificuldades seriam maiores, não seriam? O pão, nós temos que ver como fazer com o pão, porque são 1000 pessoas. O vinho, e assim ia por diante, uma série de coisas, né, que vão gerando. Mas conforme vai aumentando isso, vai aumentando as necessidades também, vai aumentando os problemas. Basta ver que em Atos, qual é o primeiro problema que ocorre em Atos? Se eu não estou enganado, o primeiro problema que eles tiveram em Atos foi, entre eles, né, entre os irmãos, foi que algumas viúvas não estavam recebendo a comida. Então começou a haver problema já de manutenção desse modo de viver que eles tinham, que era totalmente diferente da sociedade então vigente, né? Então essas instruções têm relação a isso. Inscrever viúva é como se você estivesse começando aqui os primórdios de uma segurança social, né? Os velhinhos tinham o suporte daqueles que trabalhavam. E assim eles eram... E hoje nós vemos muito isso. Vemos famílias que cuidam dos seus velhinhos, né? Independente do sistema governamental cuidar. E existe até o oposto. Em alguns lugares, em algumas partes do nosso país, a única fonte de renda numa família é a aposentadoria do velhinho, porque o resto é desempregado. Então, um ajudando o outro é normal. E isso que é importante aqui. Nós não devemos nunca pensar em que é função da Assembleia ficar cuidando desses problemas. Ele deixa bem claro aqui que primeiro é a família que se tem que cuidar. A cada família é responsável por seus familiares. E não sobrecarregar a Assembleia, trazendo aquilo que eu devia ser responsável, que é a minha família, trazendo para a Assembleia para eles tomarem conta. Cada um dentro da sua família tem os seus problemas e cuidam deles. E aqui os problemas que são de toda a Assembleia devem ser compartilhados, e para isso existe a coleta, para ajudar os santos nas suas necessidades. Jamais usar como salário, né? Então vamos começar a fazer um fundo de auxílio aos irmãos de idade. Então as pessoas que têm tal idade, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que primeiro cada família ser responsável por sua coisa, e se há necessidade, essa necessidade ser suprida quando ela surge. Quando nós lemos essa passagem, nós podemos às vezes fazer uma leitura rápida e falar, bom, isso aqui então é para as viúvas, então não é comigo, não tenho nada para aprender aqui, né, a não ser a questão de como administrar isso junto com os irmãos na Assembleia. Mas a própria passagem fala de tantas coisas que são importantes para o cristão individualmente, começando dessa que o irmão já citou, que é a piedade na própria família, né, o cuidado que cada um tem que ter com os da própria família, porque se nós temos em casa uma pessoa desamparada, uma pessoa que não estamos dando assistência, e ainda assim estamos professando que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, o que ele fala aqui é que é pior que o infiel, pior que o incrédulo, no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A nossa primeira preocupação, primeiro cuidado é com os da família. Existem muitos cristãos que às vezes saem pelo mundo, né? Não, estou na obra, vou pregar o evangelho, e larga a família passando fome, larga os filhos desamparados, e acha que está, então, fazendo a obra de Deus. Não, ele não está fazendo a obra de Deus se antes ele não tiver provido para sua família. Ele tem que primeiro, se ele quer fazer a obra de Deus, ótimo, mas primeiro ele tem que prover para sua família. Isso é uma ordem que é colocada aqui na própria palavra. Outras coisas, o versículo 6, por exemplo, quando fala da viúva que vive em deleites, vivendo está morta, será que isso vale só para a viúva? O que é uma viúva que vive em deleites e vivendo está morta?
é uma pessoa, qualquer que seja, o crente, cujo único objetivo na vida são os deleites, são as diversões, são os prazeres dessa vida. Essas são as coisas que são importantes para ele. E o que ele fala aqui de uma pessoa para quem os deleites, as coisas, os prazeres dessa vida são as coisas mais importantes, está morta. Está morta. Ela pode estar viva para as coisas desse mundo, mas está morta para as coisas espirituais. Não vai levar proveito algum disso dentro das coisas espirituais. Outra passagem também que nos ajuda no versículo 10, quando dá algumas características dessas viúvas que seriam inscritas, né? Testemunho de boas obras. Eu acho que isso é uma coisa que nós deveríamos perguntar a nós mesmos, se nós temos um testemunho de boas obras. O que os incrédulos pensam de mim? O que os incrédulos pensam das minhas atitudes, da minha maneira de andar? Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade. A hospitalidade é uma das coisas que fazem parte da vida do cristão, ser hospitaleiro. E, inclusive, lá em Hebreus, quando fala de adoração, versículo em Hebreus 13, e logo em seguida, que ele fala de louvor, Hebreus 13, versículo 15... Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que beneficência? É benefício a outros, a terceiros. E comunicar, né? Comunicar bens, comunicar as necessidades dos outros. E tem uma outra passagem agora, eu achei que fosse essa até, que fala também de hospitalidade, que alguns fazendo isso hospedaram até anjos. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui ao nosso capítulo 5 de 1 Timóteo, uma outra passagem que também nos ajuda é o versículo 12. Essas, então, que se tornam levianas, etc., tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Isso aqui não fala de salvação. Essa condenação não é uma condenação eterna. Isso aqui está falando de vida, de andar prático. Ah, mas elas aniquilaram a primeira fé? Sim. E quantas vezes nós aniquilamos a primeira fé? Não é a primeira fé no sentido de crer no Senhor Jesus para ser salvo. Ah, eu aniquilei minha primeira fé, agora estou perdido. Não, não é isso. Aquele que creu em Cristo está salvo eternamente. Obviamente, para crer, ele precisou de fé. Só que existem dois tipos de fé. Existe aquela fé, quando nós cremos, entramos então na graça de Deus, aceitando a Cristo, crendo em Cristo como Salvador. E existe a fé diária, porque nós andamos de fé em fé. A fé que nos sustenta no nosso andar. A fé que nos move a sempre... E é fé em quem isso? É fé em Cristo, como o principal objeto de nossa atenção, o principal foco da nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós cremos em Cristo por fé, fomos salvos. Mas ao mesmo tempo, naqueles primeiros dias, todos nós nos lembramos disso. O principal objeto da nossa fé era Cristo. Nós só falávamos dele, nós só pensávamos nele. Nós o tempo todo líamos a Bíblia, não tinha medida assim de alegria, de ocupação, porque Cristo era o objeto principal da nossa fé. E às vezes nós vamos perdendo isso, vamos nos deixando acomodar no mundo, no trabalho, na família, no estudo, e vamos deixando, sim, aniquilando essa primeira fé. Perdemos essa primeira fé. E obviamente vem uma condenação com isso. Que condenação é? A perda da comunhão com Cristo e todas as consequências que isso traz de ruim para a nossa vida. O 13, 1 e 2 que fala: permaneça a caridade e o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Um outro exercício que eu acho que é importante também para nós como cristãos, e aqui também está falando das viúvas, mas mais uma vez pode ser aplicado a qualquer crente individualmente. O versículo 13: e além disso aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, nós bem sabemos o que é isso, né?
E não só ociosas, mas também paroleiras, ou seja, fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Esse tipo de atitude nunca deveria ser encontrado em nós, cristãos, né? Em qualquer crente. Curiosidade pela vida alheia, o que aconteceu? Foi isso, tal. E aí divulgar erros ou problemas da pessoa, antes de ir lá falar com a própria pessoa. Fiquei sabendo de algo de alguém, ao invés de eu abrir o meu travesseiro de plumas e espalhar o vento, e nunca mais eu vou conseguir recolher aquelas plumas, eu devo ir falar com esse irmão ou com essa irmã e falar, olha, é verdade isso, é assim, assim, precisa tratar isso, precisa resolver isso, ao invés de ir para um, para outro, e de repente a pessoa, às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Como o irmão citou, é a obra do diabo, porque lá em Apocalipse fala, quando o diabo é lançado na terra, é expulso do céu, fala que foi lançado por terra aquele que dia e noite acusava os vossos irmãos. Diante de Deus acusava os vossos irmãos. O papel do diabo é de acusador. E quando nós somos acusadores de nossos irmãos, nós estamos fazendo o papel do diabo. Por isso o amor realmente cobre, né? O amor vai atrás e vai saber o problema, mas com a pessoa. Vai tratar da ovelha, não vai simplesmente espalhar uma má reputação para todos os cantos, né? E essa é uma passagem muito forte para nós, falando aqui das viúvas, mas cabe qualquer um, ansiosas de casa em casa, não só ansiosas, mas também fofoqueiras, que é a palavra que a gente usa mais hoje, ao invés de paroleiras, né, que é uma palavra mais antiga, mas hoje seria fofoqueiras, e curiosas, aquela que quer sempre saber da vida dos outros, falando o que não convém. Aparentemente, o que a gente entende dessa parte aqui das Escrituras é que como começou a haver nessa comunidade nova, né, que eram os cristãos primitivos, havia um sentido de, nós vemos no início de Atos, fala sobre isso, que os apóstolos, as pessoas vendiam tudo que tinham e colocavam nos pés dos apóstolos, para que então eles distribuíssem conforme a necessidade, né? E aparentemente o que está acontecendo aqui, porque isso aqui é uma carta escrita bem depois de tudo isso, né? O que estava acontecendo é o que sempre acontece, eu vou repetir, em toda a sociedade ocorre isso. Quando existe uma coisa assim, se é feito com entendimento, funciona muito bem. Mas quando começa a se abusar disso, aí a coisa começa a ficar difícil. E é o que parece que estava acontecendo aqui. Alguns que falam, não, mas eu sou viúva, então eu tenho direito também a comer, a receber comida de graça, a receber isso, a receber aquilo. E começaram a receber, e com isso ficaram folgadas. A gente tem uma expressão, começou a folgar no pedaço. Ela começou a se sentir, bom, agora tem quem cuide de mim, eu não preciso mais ficar esmolando. E aí ela começou a se intrometer na vida dos outros, começou a ter a vida, bom, agora estou uma vida boa. E toda vez que surge uma coisa assim, todos têm o valor. Eu quero um dia chegar nesse ponto, ficar lá ganhando sem fazer nada. Eu quero receber também os meus direitos. E todo mundo vai querer os seus direitos. Isso vai gerar numa hora em que a quantidade daqueles que estão exigindo pelos seus direitos é maior do que a quantidade daqueles que podem garantir esses direitos. Então isso é sobrecarregar. Por isso que ele termina no versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras e não se sobrecarregue a igreja. Eles estavam sobrecarregando a igreja, querendo sugar de lá. Vocês acham que isso não acontece? Eu ouvi uma vez um irmão na América do Sul, aqui num país vizinho, em que na reunião de irmãos, onde ia ser tratado o que fazer com o dinheiro da coleta, o irmão falou assim, olha, eu quero um ônibus, porque eu quero pregar o evangelho, eu quero que vocês comprem uma van para mim, para eu ir pregar o evangelho. Ele achou que ele tinha o direito de pegar dinheiro ali da coleta para comprar um carro para ele, porque ele sentiu que ele tinha que ir pregar o evangelho. Olha, se você tem esse sentido, olha a Deus, né? E vá trabalhar com as próprias mãos e compre o seu carro e vá fazer isso, que é o que Paulo falava que fazia. Falou, em nenhum lugar quando eu fui entre vocês, eu pedi de vocês alguma coisa. Antes trabalhava para não dar motivo
de nenhuma acusação, embora o trabalhador seja digno do seu salário. Mas se eu vou reivindicar meu direito, olha, porque o trabalhador é digno do trabalho, e o que eu estou fazendo aqui ministrar, de agora em diante eu quero que vocês me paguem para eu fazer isso. Não, não é assim que funciona. Porque daqui a pouco todo mundo quer ser ministro por causa do salário, e não porque do que está ministrando. E é isso exatamente que Paulo está falando aqui. Não é para sobrecarregar. Existem as verdadeiras viúvas, que precisam ser tratadas. Existem as verdadeiras necessidades entre irmãos. Mas não vou começar a trazer necessidades aqui para preencher a vaga de direitos de cada um. Não é direito de ninguém. É o Senhor que pode, com sua bondade e sua misericórdia, suprir as necessidades dos necessitados. E isso ele faz, certamente. Porém, ele deixa essa administração na mão de homens. Isso não é administração de anjos. Não vai surgir nenhum anjo dizendo para você, olha, deu dinheiro para essa pessoa e para... Não, isso daí é uma coisa que depende do ministério humano, e para isso existem os diáconos, aqueles que cuidam das finanças, do dinheiro, que contam o dinheiro da coisa, que vai no banco, põe esse dinheiro lá, paga as coisas que precisa pagar, conta de luz, de água, energia elétrica, né, que gasta. Tem que ter toda essa administração. Não é para todo mundo ficar envolvido com isso, mas tem aqueles que fazem isso. E se alguém quer saber alguma coisa, converse com eles. É assim que funciona. Porém, não vamos sobrecarregar nada a igreja. Busquemos, primeiro, se eu tenho, como crente, tenho uma viúva que é da minha família, eu trato de cuidar dela. E não querer empurrar, ó, vocês cuidem dela porque eu não vou ter condição, porque eu tenho mais coisa para fazer lá no mundo. Isso é errado.